E aí, gente bonita, como diz o pastor Rony, tudo bem com vocês? Que alegria estar com vocês em mais uma live. O que Deus fez por mim. Terça-feira, que dia maravilhoso. Terça-feira, meio-dia em ponto, nós estamos aqui para trazer uma palavra, um testemunho para a sua vida que vai transformar, que vai edificar a sua fé. Então, mande aí aviãozinho para 5 pessoas que vocês querem, que vocês amem, que vocês sentem no coração que precisa, né, escutar esse testemunho, que vai transformar, vai mudar. Daqui a pouquinho eu já chamo o nosso convidado de honra, pastor Ricardo Cabral. Isso, ele é da Igreja Resgatados da Fé, em Santo André. Ele é pastor da igreja do presidente pastor Rony Oliveira. É bênção de Deus, gente. Vai vir bomba por aí, tá? Olha, vamos tocar uma granada agora na cara do cão, né? Porque o testemunho dele vai assim, ó, transformar você. Tenho certeza. E é de dentro para fora. Aqui o pessoal chegando. Pessoal, a live é o que Deus fez por mim. Eu quero saber o que Deus fez na vida de vocês. Vão colocando aqui nos comentários. Escreva aqui para mim ler. O que Deus já fez na vida de vocês. Então, aqui o pastor Ricardo já entrou. Cláudia também. Rosana. Vivi Bruniera, a missionária Vivi do Japão. Que prazer. A nossa missionária aqui sempre orando, intercedendo. Uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que tem edificado, que tem saqueado o inferno e ganhado vidas para Jesus. Oh, Senhor, Deus é bom. E é uma honra tê-la aqui, né? Como também participando das nossas lives. Ela já fez conosco também uma terça. Assista lá no meu canal, no canal dela, Vivi Brunieri. E a live dela está assim, ó, o testemunho dela impactante também. Quantos testemunhos as pessoas mandaram no nosso direct pra gente, contando, né, o que Deus transformou a vida delas escutando. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com o pastor Ricardo Cabral. Entrando aí a minha sobrinha, Cássia, sempre conosco aí. A Cássia tem falado que as lives, esse testemunho tem transformado a vida dela. Também nós temos sexta-feira o nosso devocional às 7h30, às 8h, é bem compacto, sobre a palavra do Senhor. Jesus é bom, Deus é bom. Deixa aí nos comentários, escreva aí de onde vocês estão assistindo, qual é a cidade, manda um oi aí, pessoal, vão chegando. Vão mandando aviãozinho aí pro pessoal que vocês conhecem. A Vivi tá falando, pastor Ricardo, um grande homem de Deus. Com certeza, né? Deus transformou a vida dele. E, gente, essa live aqui, todas as terça-feira, é uma alegria para mim. Porque Deus colocou no meu coração o que Deus fez por mim. Deus está transformando pessoas que ele pega e pessoas que é impossível, né? Que as pessoas olhavam assim, esse aí não tem mais jeito. Mas aí é que Deus faz, porque Deus ele veio para os doentes, pessoas pecadoras assim como nós. Então o Senhor tem transformado as vidas. Às vezes está aí pensando assim, mas comigo não, não conhece a minha história, não conhece o meu passado, não sabe a família de onde eu vim. Então, quando você começar a escutar esses testemunhos, vocês vão ver que Deus faz sim e vai fazer muito mais. Se fez na vida da missionária Vivi, fez na vida do pastor Rony, da pastora Lurdinha, vai fazer aqui, vai contar também o que fez na vida do pastor Ricardo Cabral e muitas outras pessoas que passaram e vão passar por aqui. A fé de vocês vão ser edificada, porque esse testemunho na terça-feira é para edificar a fé de vocês. Então, a gente não está aqui de qualquer jeito. Eu estou aqui em jejum, em oração. Temos pessoas intercedendo, como a missionária Vivi lá do Japão. O pessoal dela tem um grupo de pessoas ali que oram. O pastor Ricardo, um homem de oração. O pastor Rony. Nós temos uma equipe, assim, pessoas que realmente sedentas por almas. E o nosso intuito aqui não é nós queremos aqui nos mostrar. Porque pessoas que passaram por aqui são pessoas que já tiveram na mídia, já tiveram fama. Não, elas estão aqui porque querem realmente, elas amam a tua alma. Elas amam o que Deus ama. E elas são apaixonadas por almas, apaixonadas de fazer a vontade de Deus e realizar os desejos do coração de Deus. São mulheres e homens de Deus que estão passando por aqui. Então fica atento.
Ó, a Cássia tá falando, ó, pastora Lurdinha, elas amaram a pastora Lurdinha. Eu já vi, eu escutei vários testemunhos dessa terça-feira, quando a gente fez com a pastora Lurdinha também, pessoal, graças a Deus, né? O pessoal tem se identificado com cada um que passa aqui, que tem deixado uma palavra no coração, tem semeado, isso aqui é uma semente no coração de cada um, e tenho certeza que ela vai frutificar. Então, nós vamos chamar agora o pastor Ricardo Cabral. Vai ser uma benção, pastor, em nome de Jesus, Pai. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Vamos nos esconder debaixo das asas do nosso Deus. Pastor Ricardo chegando. Ô, pastor A paz do Ricardo! Senhor Jesus, deixa eu aumentar aqui. Que Ô, bênção ter o Senhor glória! aqui. Eu, Amém! Que Deus lindo e fiel, né? Exatamente, pastor. Eu quero lhe agradecer em primeiro lugar, o senhor aceitar, né, com tanta humildade, um coração humilde, bondoso, aceitar o convite de participar dessa live que Deus fez por mim. É uma honra tê-lo aqui, tá? É um Amém. privilégio para nós estarmos aqui na presença do homem de Deus, um homem que foi transformado, um homem que foi tirado das trevas para a luz, um homem que tem edificado, que tem saqueado o inferno, tem tirado vidas das garras de Satanás e trazido para a luz. Então, para nós aqui, para o pessoal, é um privilégio. Eu sei que essa live vai chegar em muitos lugares e sei que pessoas vão ser purificadas e transformadas através da sua vida, em nome de Jesus. Então, gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal. Vou deixar agora o senhor falar, porque eles vieram aqui para ouvir o seu testemunho. Amém. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade. Eu creio que os caminhos do Senhor, eles são perfeitos, né? E a ponte de tudo isso, né? É o meu pastor Rony, meu pastor Lurdinha, sou grato a Deus da vida deles. E que o Senhor venha expandir cada vez mais, né? O ministério de cada um deles. E a sua vida, né? Jaqueline, psicanalista, que o Senhor venha te levantar de uma maneira grandiosa e estrondosa, com mão forte mesmo, com a sua destra. Porque o Senhor, ele tem prazer daqueles que abrem a sua própria casa, não importa a maneira, para que o nome dele seja glorificado, né? A presença, olha, então, eu estou falando agora, a presença do Espírito Santo já está forte aqui. Meu Deus, que unção que o Senhor carrega, pastor. Que unção, pastor. Eu tenho certeza que o pessoal em casa vai sentir isso aí que eu estou sentindo agora, pastor. Oh, aleluia, eu creio. Eu creio mesmo. Fogo do Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Deus vai fazer coisas grandiosas aqui, porque Ele não tem limitação. Nosso Deus, Ele é ilimitado. Tenho certeza que gente em casa vai ser curado hoje, pastor. Vai, porque Ele é onipresente e onisciente. O Senhor, Ele não faz nada em vão. Nada. Nada. E o que eu mais glorifico o nome do Senhor em tudo que eu passei, Jaqueline, é a força da minha mãe. Minha mãe, uma pessoa forte, que passou por todas as situações, viu todas as situações e aguentou firme, não largou do Senhor. E o Senhor já diz nesta tarde que se você está pensando em largar por causa das tempestades, dos furacões, o Senhor fala, não largue, aguenta firme, porque eu sou um Deus dentro do meu tempo que faço. Eu liberto e curo. O Senhor, Ele tem prazer em curar aqueles que estão largados no lodo, largados no charco do pecado mesmo. O Senhor, Ele tem prazer de levantar e dar um banho de sangue, dar um banho de misericórdia e falar, filho, filha, você é meu, você é minha. Não dou autoridade para que ninguém toque em você, porque a autoridade está sobre mim. E a minha mãe... Que presença, pastor. Meu Deus, será que essa live vai chegar até o fim? Nós vamos fazer um culto aqui, pelo que eu estou sentindo. Oh, glória, aleluia, coisa linda. A minha mãe, Jaqueline, ela veio de um berço católico e meu pai também. E
E por o meu pai não largar do alcoolismo, a minha mãe, quando eu tinha pelo menos 1 ano e meio, ela separou do meu pai. Aí você já vê que tem uma quebra de aliança, né? E geralmente, quando acontece um divórcio, quando acontece algo mal resolvido entre um casal, geralmente, Jaqueline, o reflexo é nos filhos, né? E na minha vida entrou essa maldição, né? Que foi o homossexualismo. Porque eu creio que tudo que Deus tem é sempre com um propósito de multiplicar, de transbordar sobre a vida de alguém, né? Se os pais crescem dentro da igreja, ensinando seu filho o caminho em que deve andar, mesmo que eles não colham isso no começo, mas lá na frente eles vão colher tudo que foi plantado, né? E eu tive um problema muito grande porque a minha mãe largou do meu pai, né? E quando ela tinha 4 anos, quando eu tinha 4 anos, ela casou com meu padrasto, né? Então, eu já entrei numa situação de um casal não crente, né? Um casal que não conhecia Jesus e que logo mais iria se separar também. Só não se separaram porque quando chegaram na advogada, a advogada era cristã, apresentou Jesus para eles, né? E assim eles vieram, conseguiram entrar numa igreja que chamava Igreja Primitiva da Paz. E ali começa a minha experiência com Deus, ô Jaqueline. Então ali eu vi pessoas manifestas de demônio. Era uma igreja assim que quando começava o hino da harpa, os diáconos eram chamados porque as pessoas caíam endemoniadas na calçada. Quantos anos o senhor tinha nessa época, pastor? Uns 6, 7. 6, 7 anos nessa 6, época. 7 anos. Comecei a ver as experiências com Cristo desde aí. E as pessoas eram chamadas para trazer a pessoa endemoniada para dentro da igreja. Então eu via ali pessoas vomitando obra de macumbaria, vomitava ali agulhas, navalhas, era aquele bolo, era como se fosse uma linha vermelha com preto, então, obras assim que Deus desfazia ali naquela igreja, enfim. Só que eu, Jaqueline, eu não conhecia Cristo verdadeiramente. Eu estava ali por conta dos meus pais, né? Então, quando começou a chegar ali a pré-adolescência, eu comecei meio que me revoltar, porque era aquele tempo que você não podia ligar nem na MTV, porque a MTV era do demônio. Então, a MTV dentro de casa não podia ser ligado. E aí a gente pensa, às vezes, que tem algumas exigências que a gente acha que é radicalismo, e não é. Não é. Porque o inimigo já estava trabalhando na minha vida e eu não via. Então, quando eu comecei a entrar ali nos meus 13 anos, eu já comecei a sentir desejos por homens. Pois é, pastor, mas até ali os seus 13 anos, o pastor sofreu algum abuso emocional, abuso físico, alguma coisa que ele levou? Na verdade, assim, o meu padrasto, ele entrou como o marido mesmo da minha mãe, né? E eu era uma criança, Jaqueline, muito bocuda, eu respondia muito, né? Eu não tinha tantos respeitos assim, e começou a criar um sentimento no meu coração em que o meu padrasto não é meu pai, né? Eu sei que eu comecei a virar lixa na vida deles, né? Naquele momento, né? Se revoltou, Então, o inimigo começou a trabalhar na minha mente para que eu pegasse raiva do meu padrasto, né? E ali, ele tentando me consertar de um jeito ou de outro. Olha, hoje você vai apanhar porque você não pode responder a sua mãe assim. Ou você não pode falar com ela assim. E nisso, eu comecei a ficar uma pessoa rebelde. Começou a desfrutar em mim o ódio por ele, né? Tanto que na minha primeira oportunidade, depois dessa situação que eu tive, eu falava para a mãe dele que eu ia matar ele dormindo. Porque o inimigo começou a trabalhar na minha mente para que eu tivesse desejos de matar alguém. Então, mas o inimigo isso começou a tudo, trabalhar, pastor, olha... por causa da violência que o senhor sofria, ele era muito violento ou não? Ele só realmente ele educava?
para muitos ele traria a educação, né, para um filho que não é dele, né, que não teve um respaldo masculino, né? Só que isso em mim gerou outro tipo de sentimento. Eu comecei a ter ódio dele, né? Eu comecei a não ter referências paternas. Para mim existia só minha mãe, porque o meu pai nunca me assumiu e ele tinha um problema no alcoolismo. E o meu padrasto, ele poderia ter tido a oportunidade de ser um amigo, vamos dizer assim, só que ele quis fazer o papel de pai, só que ali eu entrando na adolescência eu já não aceitei. Então isso girou para uma rebeldia maior, né? Foi o ódio, a vontade de sumir, de desaparecer. Até então, até os 13 anos, Jaque, eu cheguei a fugir de casa 2 vezes, mas assim, ia para minha avó, né? Aquela fugida de adolescente, né? Vou para minha avó, vou sair de Mas casa. tudo isso, né, pastor? Porque o seu pai não assumiu, então já veio ali a rejeição paterna. A rejeição, né? E automaticamente eu não tinha essa referência paterna, né? Para mim, assim, era minha mãe e acabou, né? Se alguém fizesse a minha mãe chorar, eu visse minha mãe chorar, para mim ali era o fim. Então eu tive essa defesa, né? Sim. Com a minha mãe muito grande. E ali, antes de eu me assumir, né? Vamos dizer assim, eu tive uma oportunidade, teve uma discussão muito grande entre eu e meu padrasto. Eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos quando ele me agrediu a última vez, de cinta mesmo, assim, para ensinar. E ali, a partir daquele momento, nós não se falamos mais, e ali entrou um grande cativeiro e divisão dentro da Quantos anos, casa, pastor, você né? tinha? 12 para 13, né? Ele tinha mais Então, filhos ali, da tua mãe nessa época? Já tinha outros filhos? Não, era só você. ali tinha 2, né? Que são meus irmãos. O Danilo, que veio depois de mim, e a Era Daniele, dele. que é a segunda dele, Mas né? aí ele E ali logo batia, em ele seguida, ficava, não? não, Não. Aí não, então tu via a não. diferença, então, dos... Exatamente, exatamente. E outra coisa, eu começava a me questionar, por quê? Porque eles já eram cristãos. Então eu comecei a me questionar, por que que minha mãe não me defende e por que ele faz isso estando dentro da igreja? Você entendeu? Só que o meu padrasto, ele também é vítima de uma criação muito dura, muito severa, né? De pais pernambucanos. Então tem um contexto, né, geral, né? E ali eu creio que ele também não sabia lidar. Só que eu comecei a ver essa diferença entre os filhos dele, a minha pessoa e a minha mãe. Nem à toa que há um tempo atrás, né, eu cheguei a falar com a minha mãe sobre esse assunto, a minha mãe falou até assim, ai meu Deus, eu não... ela, ai, você me desculpa, né, porque eu não sei, ela falou, ai, eu era louca, né, porque tem coisas que a gente vai aprender com o tempo, né, Exatamente. não é porque a gente, às vezes, alcançou maioridade que a gente não tem que aprender mais, né, nós estamos aprendendo com Cristo todos os Ele dias, também é né. padrões de comportamento, como tu falou do teu padrasto, né? O que ele aprendeu, ele repassou, né? Sim, isso mesmo. Então, entrei ali na adolescência. Com 15 anos, me assumi como homossexual para todo mundo que quisesse ouvir e Então, saber, pastor, só para né? tirar essa dúvida, então abuso sexual não houve. Não, 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 não foi isso que te não, levou. não, não, não. Não, não houve. O pastor Rony chegou aqui agora. Pastor Rony. Eles cederam o lar Amém. para me Glória a fazer essa Deus. live. Pastor Rony é uma Pela benção. misericórdia, ô glória. Gente bonita. E, gente bonita, isso mesmo. Então, não, abuso sexual não. Mas na maneira que eu não fui abusado, só que da maneira que isso não aconteceu comigo, eu entrei nesse mundo sexual, né? Esse acesso sexual na minha vida era muito fácil, né? Porque o inimigo, ele começa a trazer facilidades para você, né? Você tem acesso a muitas coisas, para que você viva ali no mundo do pecado imerso mesmo, né? De maneira depravada, Pastor, de essa uma maneira... vontade aflorou com que idade, pastor? Que o senhor começou a perceber essa vontade? Com os 13 anos. 13 Com os 13 anos. anos, eu achei dentro da minha casa... na verdade, eu não tinha essa malícia, né? Mas com os 13 anos eu achei dentro da minha casa um material pornográfico.
né? Revista. E ali, a partir dali, eu consumi esse material, aí a minha mente Seria mudou. o que? Uma revista, esse material? Naquele tempo, né? Eu tenho 37 anos, naquele tempo era revista, Né? CD, Sim. né? Enfim, que também vinha de pessoa que estava passando por um processo de libertação também, né? Até chegar ao momento em que Deus tiraria isso de dentro da casa dos meus pais, né? Então, para você ver, e eu lembro de Davi. Quando Davi ele cobiça Betseba, Deus usa o profeta Natan para dizer que a espada do Senhor não sairia de dentro da casa dele por conta da atitude. Aí Isai estrupa a irmã Tamar, aí vem Absalão e mata Isai, porque ali a casa de Davi virou uma bagunça. Quando o pecado entra numa casa, né, a casa vira uma bagunça, né? Então, e ali eu vejo bem similar a história de Davi, que quando o pecado ele entra no lar, não só a pessoa que pecou paga, todos que estão em volta pagam o preço, né, por conta do pecado, né? E tem sempre o vaso mais frágil, né? Tem sempre aonde o inimigo vai achar mais legalidade, né, para trabalhar. E dentro da casa da minha mãe, a legalidade que ele encontrou foi na minha vida, né, para me assumir como sexual, para me levar. E eu lembro que esse tempo, Jaque, eu tinha muito acesso a bate-papo de telefone fixo. Ah, sim, naquela época era telefone. Ixi, as contas da casa vinha assim altíssima, porque eu fiquei viciado, e ali era onde era marcado os encontros. Eu sempre saía com alguém e marcava através desse tipo de bate-papo, desse tipo de acesso, né? Que eu achei. Até as amizades eu também achei nesse bate-papo, pessoas no mesmo bairro, e ali eu entrei de cabeça mesmo. Tanto na imoralidade sexual, tanto no mundo homossexual, comecei a frequentar as paradas gays, e a gente vê ali... primeiro relacionamento, assim, começou realmente a ter os relacionamentos. 13 anos começou a ter aquela vontade. Olha só como o inimigo trabalha. Olha só. Eu estudava à noite numa escola, foi meu primeiro contato. E um rapaz que estudava de manhã esqueceu o caderno na escola. Eu peguei o caderno, tinha um número dessa pessoa, e eu liguei para essa pessoa, e assim já marcamos para ele vir buscar o caderno. Na verdade, esse rapaz ele já tinha esses mesmos desejos. Conforme ele foi buscar o caderno, já teve ali o primeiro encontro. Já convidei ele para ir para minha casa, e ali já aconteceu a primeira situação. Agora, relacionamento também foi na escola. Eu tinha uns 15 anos, eu estava no primeiro colegial. Foi onde eu entrei no meu primeiro relacionamento, que durou assim uns 10 meses. E quando terminou esse relacionamento, já que foi algo assim tão demoníaco que eu senti, que eu me lembro até hoje que eu me tranquei dentro de um quarto. Eu peguei uma faca meio de corte, mesmo pelo que eu estava me sentindo. Nessa idade, com 15 anos. 15 anos. Foi o fim, foi 10 meses de relacionamento, terminou o relacionamento. O inimigo ele trabalhou tanto em mim assim para que eu me matar, que eu cheguei a apagar a luz do quarto dos meus pais, peguei a faca porque eu não queria ver o que eu ia fazer, fechei a porta, apaguei a luz, e ali eu ia dar uma facada no meu estômago para que aquilo que eu estava sentindo viesse a ser findo. Mas o Senhor, quando tem um plano na vida de alguém, Ele não permite que esse plano seja rompido, né? Ele deixa você criar testemunhos, mas não para que aquilo seja eliminado, mas Ele deixa para que vidas venham a ser alcançadas, né? Hoje, né, pessoas que têm pensamentos suicidas, pessoas que têm pensamentos que a situação que está passando não tem mais jeito. Então eu tenho que tirar minha vida para que essa dor, para que esse sentimento venha acabar. Mas Deus diz nessa tarde que o sentimento que quem tira de suicídio da sua mente é Ele. Ele tira todo esse sentimento do seu coração, da sua mente, porque Ele tem obra. O que Ele está fazendo, o que Ele está permitindo você passar é para um grande testemunho
para que você transborde em outras vidas, né? Nós passamos por situações, nós passamos às vezes por declínio, mas para que outras vidas sejam alcançadas, Aleluia, né? pastor. Aleluia. Aleluia. E ali eu fui entrando, nunca conseguia me firmar em relacionamento com outros rapazes, Mas assim, aí sempre era um relacionamento. chegou a falar para sua mãe, ela desconfiou, porque o senhor, né, que Isso, respeitava muito a sua mãe, boa. amava a sua mãe. Boa pergunta. A minha mãe, ela já tinha uma desconfiança, mas como toda mãe, ela não queria. A mãe, né, ela cria às vezes uma camada ocular no seu filho e que ela não quer enxergar às vezes certas coisas, né? Mas ainda uma mãe cristã, ela não é cega porque a promessa do Senhor, ela é de não deixar nem confundido e nem enganado. Então, se Deus já está te mostrando alguma coisa, já é para de começo você saber como orar. Já é para você entrar numa guerra espiritual. Porque às vezes o inimigo está entrando dentro da tua casa para fazer arruaça, já para desequilibrar as colunas, e a gente está fazendo cara de paisagem. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você já entre em batalha, já entre em guerra, para que ele já comece a trabalhar. Porque, como dizem Salmos, porque ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então a minha mãe ali, ela já via, né, essa situação acontecendo dentro da casa dela, mas ela não queria aceitar. Então, quando foi um Até dia porque tu ali, foi eu tive, criado dentro da igreja, a partir dos 6 aninhos, tu já foi criado ali dentro daquele ambiente religioso, né? já Então, acho que para ela seria louvava difícil dentro ela da acreditar igreja, que estaria acontecendo uma coisa dessa, né? Com você, com na vida ela. dela. Isso mesmo. E naquele tempo, né, o Jaque, as pessoas, a igreja, ela não era preparada para esse tipo de assunto. Verdade. Era você vai para o inferno e acabou. Você Até entendeu? hoje ainda, Não ainda, ainda tinha. tem isso Tem ainda hoje, né, algumas pastor? assim. Tem algumas assim. E eu lembro que naquele tempo, um erro também que as igrejas às vezes cometem, quando eu me assumi para minha mãe com os 15 anos, ninguém veio falar comigo. Ninguém falou assim, olha, eu vou pagar o preço aqui ó, com Sim. você, tá? Eu tô aqui com você. Porque a igreja não era preparada. Ela não tinha esse preparo, né, para lidar com essa situação. Então a minha mãe ficou ali, entre aspas, creio que com muitas intercessões, mas ela ficou ali e não adianta, né? A tempestade que é para você passar, outra pessoa não passa, Pastor Início, né? quando o senhor contou para sua mãe, alguém na igreja ficou sabendo? Como é que a igreja lidou com essa situação? Porque até ali o senhor estava dentro da igreja, né, pastor? O senhor viveu dos 6 anos Ah, até os 15 anos dentro da igreja. foi. Então, a minha mãe, ela entrou em desespero. Então, ela foi atrás até de psicóloga, falou para os pastores, Falou. presidentes, né? O que eles E eu falaram, creio que ali pastor, eles nessa situação? eu creio que para eles tiveram esse respaldo, essa ajuda em oração, mas comigo ninguém veio falar, né? Ninguém veio conversar comigo, ninguém marcou um dia de reunião ou me levou para conversar sobre essa situação. Não, ninguém conversou comigo. Por isso que eu estou falando, eu creio que esse tipo de reunião, esse tipo de conversa, ou tentar uma solução, foi com os meus pais, mas comigo, não, Talvez também não, naquela não época eles não teve. sabiam nem como lidar com essa situação, né? Não, não. E hoje Deus tem dado essa oportunidade, tem levantado. Antes ele já levantava, mas hoje eu vejo muito mais Deus levantando homossexuais e se tornam ex-homossexuais para isso mesmo, porque o trabalho com esse público ainda é fraco. Fraco. É fraco. Então, assim, Deus tem levantado o pastor Rony, levanta eu, levantou tantas pessoas, Gel Miranda, um testemunho maravilhoso também que eu vi, que hoje ele já dorme no Senhor, que ele era travesti dos anos 80, né? Então, Deus tem levantado para que ele toque nessa área, nesse povo, e as pessoas vejam que Deus pode fazer algo extraordinário na vida de quem vive nessa situação, E o senhor viveu o quê? né? Dos 15 anos até que idade o homossexualismo? 28. Dos 15 aos 28 anos viveu no homossexualismo. E como é que foi essa trajetória Homossexualismo. dos 15 aos 28 anos? O que o senhor viveu nesse... Como é que foi a sua trajetória? Como é que foi a sua jornada dos 15 aos 28 até conhecer Jesus? Olha,
muita das vezes, o Jaque, eu emergi, né, na parte de saciar a minha carne, né? Então, como eu disse, né, eu não conseguia sempre ficar num relacionamento só, sempre estava com outra pessoa por trás envolvida, né? Cheguei a morar cheguei a casar não no cartório, né, mas me juntar 2 vezes com outros rapazes, né, morar dentro da casa, no quintal lá da minha mãe. Então, e outra, o homossexual, ele tem algo de impor, né, uma, uma, um estilo de vida sobre as outras pessoas, né? Eu tinha essa necessidade de falar diferente, de agir diferente, de me comportar diferente, como se fosse mesmo um personagem, né? Eu tinha que ser esse personagem para viver. E outra, o homossexual, ele é muito xingado na rua, né? Eu vim de periferia, então eu recebia muitos xingos, muitos palavrões. Então a gente via armado, então era sempre aquela cara fechada, né? Tipo assim, eu tô armado para qualquer coisa que aconteça, né? Qualquer coisa que me venha, eu já estou preparado. Então, não todos, mas os homossexuais, eles criam esse personagem para viver, né? Na sociedade. Pastor Porque Ricardo, eles o são senhor acha pessoas. que foi a rejeição, para não ter um pai, depois o seu padrasto, o senhor acha que foi isso que levou ao homossexualismo? Com A certeza. dor da Eu rejeição. creio que sim. Eu creio que através de toda essa rejeição desencadeou o homossexualismo, né? Como muitos outros, porque ele não teve um diálogo, não tinha conversas, não tinha direcionamento. Eu tenho que ir para a igreja e acabou. Não tinha algo Mas profundo, ali, né? Como aquele tem hoje, momento né? ali, até os 15 anos, o senhor se batizou nas águas, o senhor Então, frequentava quando eu tinha assim, uns alguma coisa assim dentro da igreja, trabalhava em algum ministério? Como é que. Não, eu Nada. só louvava Só mesmo. louvava. Participava das crianças, né? Quando foi para entrar nos adolescentes, eu não quis. E quando eu tinha 14 anos, a minha mãe queria que eu me batizasse, mas eu já estava sentindo, né? Sim. E o engraçado, Jaque, é que eu já tinha a noção que era errado. Na minha cabeça já tinha algo implantado que era errado se eu fosse Daí viver não aquilo e conseguiu, eu o pastor não continuar na conseguia igreja. lutar contra aqueles sentimentos? Não. Não. Não? Não, porque para o homossexual, Jaque, não é errado exatamente por isso, porque ele sente a atração, ele sente o desejo, ele sente a necessidade de ficar com pessoas do mesmo sexo, né? E por isso que eu falo que se não for Jesus, a pessoa sozinha, ela não consegue. Ela não consegue, não consegue. Então, para que uma pessoa saia desse mundo, ela precisa ser tocada por Cristo e ter um acompanhamento de uma liderança. Aí sim ela Mas consegue houve alguém que sair. foi esse instrumento na sua vida, que lhe levou até Jesus, que lhe ganhou para Jesus? Como é que foi essa jornada? É a jornada, né? Então, depois de tudo isso, na minha adolescência, eu era apaixonado por uma banda chamada Raimundos, e o vocalista dessa banda já tinha sido salvo, Deus já tinha transformado a vida dele, que é o Rodolfo Abrantes, né? E ali desencadeou um desejo de eu vê-lo, porque quando ele saiu, isso é muito importante, ele saiu de toda a mídia. Tudo que ele tinha vivido no Raimundos, né? Ele abriu mão de tudo. Sim. Ele abriu mão da fama, das redes sociais. Então, até o momento, nós não tínhamos muito acesso a ele por conta disso. Porque ele tinha aberto a mão de todo esse mundo da fama, né? Então, quando eu fiquei sabendo, através de um casal de amigos, que é a Mari e o Márcio, eu devo muito isso a eles, Deus usou ele muito, muito grande, eles, assim, de uma maneira tremenda, eles me convidaram para ir vê-lo ministrar. Olha que bem. Foi lá na Comunidade da Graça, no Carrãozinho, aqui em São Paulo. E quando eu fui vê-lo ministrar, eu entrei na igreja, né? Era uma igreja de 2.000 membros, mais ou menos. Aí eu falei, bom, eu aqui, né? E eu não, olha só, eu não fui por Jesus. Não fui por Jesus. Eu fui por ele. Ver ele. Fui por ele.
E nisso, em todos esses anos, ô Jaque, minha mãe recebendo, olha, conta os dias, Deus vai fazer. Ah, sempre minha mãe me falava, A tua quando eu mãe falava para minha mãe, eu sempre quero ir num culto. acreditou que tu ia. Sempre, Pastor, o senhor sempre, tinha assim sempre, sempre. trejeito, o senhor se vestia de mulher? Não. Uma vez eu tive a oportunidade, porque eu tinha essa mesma amiga que me levou para ver o Rodolfo Abrantes, ela era maquiadora. E ela me convidou para mim me montar uma vez. E aí eu me montei, essa vez eu tenho até a foto, né? Bem feia, assim, inclusive. E, e ali eu não tinha esse desejo, não. Não, eu não tinha essa vontade. Acho que no máximo, assim, eu queria ser drag queen, mas eu nunca cheguei a executar Mas no esse dia a dia, desejo, né? então, Eu creio que o Deus pastor não andava permitiu. normal, então. Andava normal, Normal, é. Eu falava assim que eu era um gay hominho, né? meio ninho. Eu não era um gay assim que me vestia de Sim. mulher, não. E olha que Não tinha esse desejo, a não. nossa missionária Vivi lá do Japão falou, meu Deus, olha a importância de ouvir um testemunho. É verdade, né? Então foi por causa do testemunho do Rodolfo Abrantes. Olha como a Isso, importância desse testemunho aqui hoje. exatamente. Então, aí eu fui nessa igreja, o Jaque, e nesse dia eu ouvi ali, a igreja não era do estilo que eu era acostumado, não era uma igreja pentecostal, não tinha louvores pentecostal, era uma, assim, na adoração, aquela paz, sabe assim? Mas a minha mente estava voltada para tudo que eu estava vendo, né? E o desejo, Jaque, de servir a Deus, eu tinha. Só que eu não sabia como, porque como que eu ia servir a Deus tendo Mas sentimentos então, pastor, homossexuais? nessa trajetória dos 15 aos 28 anos, o senhor sempre teve desejo de servir a Deus, sempre foi temente, apesar da vida que estava levando de promiscuidade, né? E tantas outras coisas que o senhor certo, nesse meio tempo fez também, né? Porque Sim, sim. E outra, e o inimigo, ele usa os sentimentos para que eles se tornem obsessivos. Por quê? A Bíblia diz do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não maltrata, ele não fere. E eu creio que isso vale também até para um casal, né? Esse amor sim. fraterno, ele vale para o casal. Então, um amor que está fora da aprovação de Deus, ele é obsessivo. Então, todos os términos de relacionamento era tudo muito sofrido, era tudo muito obscuro. Aí vem aqueles sentimentos depressivos. Aí, em vez de você fugir daquilo, você quer viver aquilo, né? Aí você vai buscar músicas que te trazem sofrimento. Foi tudo muito complexo. Mas quando foi chegando perto, o Jaque, eu já estava num relacionamento de 5 anos com outro rapaz. Quando foi chegando perto do Senhor me resgatar, eu estava nesse relacionamento e eu não entendia o que eu estava fazendo nesse relacionamento. Eu estava preso até o dia que Deus deu um sonho para minha irmã. E a minha irmã, assim, com muita autoridade, falou para mim e para ele que ele era o último. Que ele era a última pessoa que eu iria me relacionar. Ele não ficou sem me entender. Eu até olhei para ela assim, porque a minha irmã, o Jaque, ela tem a visão muito aberta. Então, às vezes eu estava reunida assim na minha casa e ela falou que sempre via uma menina suja atrás da gente, uma menina suja assim com uma roupa vermelha em cima assim, ó, do teto. E assim a gente ficava sem entender, porque a visão era dela, né? E às vezes, assim, quando a gente estava reunido no meu quarto, assim, com a minha mãe até mesmo, com ele, a minha irmã desaparecia e voltava com a Bíblia. Porque ali ela já estava numa batalha Então, a espiritual. sua mãe, a Porque sua irmã, o pessoal já estava intercedendo pela sua vida. Olha a importância já, desses dois questores. isso, lembrando que eu não falava com meu padrasto. Sim. Nós ficamos 12 anos sem se falar. Eu entrava num cômodo, ele saía. Se eu estivesse, ele chegava, eu Ele saía. não Era aquela aceitava essa nova divisão vida, essa mudança tua, ele não aceitou. pro Isso. homossexualismo. Não, não, não. Ali a gente já não se falava mais. Quando eu estava no homossexualismo, a gente não tinha mais contato, diálogo, né? Era tudo através da minha mãe. Minha mãe começou a viver no muro. Marido, filho. Então ela entrou num processo ali muito A mãe grande. foi mais Por isso que eu guerreira falo para ainda. você que Por isso que os por isso que eu falo que pais ela não foi uma mãe. resistem aos seus filhos, né?
Isso mesmo, não desista dos seus filhos. Os 4 primeiros anos, assim, minha mãe não soube lidar com a situação. Ela foi lidar melhor com a situação, que ela via que não era por muito falar. Porque às vezes ela queria impor na minha vida. Olha, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que servir. E não dava certo. Quando a minha mãe se calou, aí Deus fez. Aleluia. Aí Deus entrou para transformar o filho dela. E o engraçado é que quando eu estava nesse culto, Jaque, na qual o Senhor iria me tocar, a minha mãe estava no monte lá em Embu das Artes, Olha, é pro recebendo uma profecia de um varão, e ele olhava para ela e falava assim: hoje entra libertação na tua casa. Né? A gente conversando depois, né? Ela falou: olha, nesse dia eu estava recebendo essa profecia. E vamos para a parte da libertação, que é a parte de... 13 anos ela orou por ti, porque tu ficou no homossexualismo dos 15 aos 28. Aos 13 28. anos ela orando por ti. 13 anos. Ó, uma mãe, né? Ó, a oração da mãe. E sem esmorecer. Viu? Eu não vi minha mãe esmorecer em nenhum momento. E eu lembro que o testemunho da Fabiana Anastácio mexeu muito comigo. Eu lembro que ela foi cantar até numa igreja, eu não estava na igreja ainda, e chamei minha mãe: mãe, vamos lá comigo. Aí ela ia. Minha mãe largava tudo. Quando eu falava: mãe, eu quero ir para a igreja, ela largava o que ela estava fazendo, até arranjava uma desavença com meu padrasto para ir comigo. Mãezinha! Então, qual é o nome dela, da tua mãe? Iranice. Iranice. Onde ela mora hoje? Qual é a cidade? Ela mora aqui perto, é que eu moro no Camilópolis de Santo André. Ela mora num bairro perto, que é o Parque Santa Madalena. Um beijo pra ti, que mulher. Infelizmente, ela não está assistindo, porque ela viajou para Minas, e onde ela está, que é na casa da minha tia, não tem sinal. Mas ela vai assistir mais tarde. Ô, glória! Deixa o meu aplauso Aleluia! pra ela, que mulher de Deus. Coloca o meu nome nas orações aí, irmã. Ô, glória! Ô, glória! Aleluia! Então... E ali naquele momento, o Jaque, ele começou a pregar sobre Eli. Começou a falar ali de Rúfino e Finéia. Rodolfo Abrantes, pregando, falando sobre as ofertas roubadas dos altares, das prostituições. E dali ele pulou para Samuel e ele começou a profetizar na igreja. E ele falou que Deus estava mostrando para ele que tinha muitos missionários, muitos pastores, muitos evangelistas que estavam com chamados enterrados e que estavam ali. E ele falou assim, que se essa pessoa é você, ele falou assim: eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Só que nesse momento, Jaque, a minha cabeça estava assim: Deus, se eles chamarem, eu vou. Se eles chamarem, eu vou. Chamar o quê? Fazer o apelo. A minha cabeça virou uma maquininha psicológica, falando: se ele me chamava, eu vou, se ele me chamava, eu vou, se ele me chamava, eu vou. E ele foi e falou isso, e eu me levantei sem pensar e fui. Quando eu fui lá na frente, recebi toda aquela oração, eu e mais 50, hein? Tinha muita gente, tinha muito roqueiro naquele dia, por conta dele, né? Olha só, uma pessoa salva, o que Deus faz. Ele moveu pessoas de todo o redor para ir naquela igreja, para ver a transformação na vida do Rodolfo. A nossa igreja aqui em Brusque. Olha que coisa linda. E assim eu fui com aquela multidão, quase não consegui chegar lá na frente, porque foi muita gente mesmo, que eu creio que Deus salvou hoje, e hoje pregam a palavra, e eu fui uma dessas pessoas. Só que o que mais vale, aleluia, hoje que foi o depois. Eu saí daquele culto, eu não estava entendendo nada. O que eu estava sentindo, eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo. Eu lembro que eu entrei dentro do carro, e eu entrei na parte de trás, porque eles estavam na frente, esse casal, e eu olhando ali por assoalho, eu lembro que eu fixei meus olhos assim, e eu não estava entendendo, já que o que eu estava sentindo aqui, eu vou até mostrar, nessa parte aqui. Sabe o que me parecia, já? Que parecia Ranamagasai. Eita Deus, Ramancho, Rakonamagasu. Ei, Konamagasai. Ei, Konai, Kodanamagasu. Que tinham tirado todos os meus órgãos. Kenaiko. Parecia assim, já que eu não tinha essa parte interna. Aleluia! Aí eu perguntava para Deus ali naquele momento o que eu estava sentindo.
Aleluia. E mal eu sabia que depois o Senhor iria se revelar para mim e ia dizer: filho, lembra aquele dia que você estava dentro do carro, sentindo isso, que parecia que você estava vazio? Eu tirei o que te fazia pecar. Glória a Deus. E aquele anseio que você parecia que estava correndo, que parecia que você estava de um lado para o outro, foi porque eu tinha colocado o meu Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, ele tira o nosso equilíbrio porque o poder é grande. Nós não sabemos porque às vezes estamos ofegantes, porque o Espírito Santo entrou aonde abundava o pecado, para que a graça do Senhor viesse a ser manifesta. Oh, glória, aleluia. Dia, naquela oração do pastor Rodolfo Abrantes, o Senhor te curou. Ele mexeu tudo por dentro ali, ó. Começou a curar, a trazer a cura. Aleluia. Aleluia. E aí ainda o Senhor falava assim para mim, que não seja hipócrita o que eu fiz na sua vida e fique muito bem marcado que foi eu que fiz. Eu não estava passando por nada, Jaque. Eu não estava passando por depressão. Eu estava muito bem estruturado no relacionamento, né? Estava tudo certo, tudo certo. E ainda eu tinha feito essa pessoa sofrer tanto, Jaqueline, sofrer tanto que eu tinha prometido para essa pessoa que eu ia embora para morar com essa pessoa, como se fosse, eu me sentia no dever de fazer isso. Só que antes de eu fazer isso, Jesus chegou primeiro. Oh, glória! Glória a Deus. Aqui, e fez uma grande obra. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é o poder de Deus, gente. É o poder de Deus. E se nós não vivenciarmos isso até na carne, o que nós estaríamos fazendo aqui, Jaque? Para que nós estaríamos aqui? Para que Deus tiraria a gente para mentir? Para quê? Para que mentir? Exatamente. Não, Deus nos chama para a verdade. Deus nos chamou para viver a verdade. Esse dia eu estava vendo um testemunho e eu falei, meu Deus, de uma muçulmana com um pastor, eu falei, meu Deus, que prisão! Realmente Jesus veio para nos trazer para a liberdade. Naquele dia ele libertou, pastor, daquela prisão que o senhor estava aqui dentro, né? Da rejeição, do homossexualismo. Sim. Ele lhe libertou do cativeiro. Aleluia. Foi um cativeiro assim. Ainda tinha coisas para se resolver. Lembra que eu estava num relacionamento? Sim. Deus me tocou no meio de um relacionamento que eu ia ter que resolver. Aleluia. Que eu ia ter que findar aquilo ali se eu quisesse prosseguir. Sim. Na primeira semana já. Mas quando chegou em casa naquele dia, como é que o senhor chegou em casa naquele dia? Que aquela coisa ali apertando o fogo do Espírito Santo, limpando. Como eu não conhecia o Espírito Santo, então foi de muito questionamento. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, na verdade, né? Então, que na próxima semana seguinte, o Espírito Santo, para mim tomar atitude de algumas coisas, ele foi me dando discernimento. E eu lembro que foi me dito algo por essa pessoa que eu estava, por conta de uma cicatriz que ele tinha aqui atrás, que ele estava com o chip do demônio na cabeça. E ali foi o primeiro discernimento que o Espírito Santo me deu, que eu já entendia que era um levante espiritual por conta daquilo que Deus tinha feito. Então, na primeira semana, eu não consegui terminar com a pessoa. Na segunda semana, Deus foi me apertando. Segunda, terça, quarta. Quando chegou na quinta-feira, o Senhor me apertou de um jeito. Era algo na carne já, que era algo que eu tinha que fazer. Eu tinha que acabar com aquilo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Porque eu sabia, eu já tinha a certeza que Deus não estava no negócio. Para pessoas que estão com coisas que precisam ser findas, que você já sabe, o Senhor me diz, que Ele não está no negócio. O Senhor só quer que você tome uma atitude, ó, encerre agora. Encerre esse negócio. Para que Deus comece a trabalhar. Porque Deus, Ele é um Deus ciumento, um Deus zeloso. Êxodo 20. Sou um Deus zeloso. Eu não divido o que é meu. Né? O que é meu é para mim. Né? Então, ali,
eu precisava tomar uma atitude. Na quinta-feira, liguei, 1 hora de conversa, resolvi tudo. Ali, eu excluí Facebook, eu excluí Instagram, eu excluí WhatsApp, porque eu sabia que tinha que ser radical. Tem coisas para viver com Cristo que nós temos que ser radicais. E outra, e o que eu pensava? Eu era cabeleireiro desde os 15 anos. Foi uma manicure na minha porta oferecer esse trabalho. Eu nem pensava em ser cabeleireiro na minha vida. E assim eu fui e entrei nessa área. Quando o Senhor me salvou, eu queria se largar. Porque eu tinha essa visão que cabeleireiro era gay. As pessoas tinham essa visão. Sim, é E o Senhor falou assim, mas para que você vai largar se nem isso foi você? Foi eu. Aí ele me lembrava, eu que levei aquela mulher lá, eu te dei essa profissão. Nem isso foi você. Então, eu pensava nas clientes que me via de todo aquele jeito, né, de toda aquela maneira, vivendo aquela vida, falar, Deus, e agora? Como que vai ser? Como que eu vou lidar com esse povo? E o Senhor foi e falou, eu mudo toda a sua clientela a partir daqui. Né? Quem é para ficar e vai respeitar e vai assinar embaixo da tua história. Quem for para ir, vai. Sim. E assim Deus fez e faz até hoje. E faz até hoje. Pastor, qual foi o teu ele maior que desafio? Põe, ele que tira. Teve depois da conversão? Qual foi? Fora agora, melhor foi esse relacionamento que o senhor teve que tomar uma decisão, né? Foi um grande desafio, né? Que o senhor teve para mudar. 5 anos, né? Sim. 5 anos. Eu não entendi a pergunta. Qual foi assim, o maior desafio fora esse agora do seu casamento? Casamento assim, né? Não era casado no papel, mas era um relacionamento de 5 anos. Sexual, né? O senhor teve que findar isso aí. Depois, qual foi os outros? Ele teve que findar. Aí eu já estava procurando uma igreja. Eu lembro que eu fui para uma Assembleia de Deus, não senti de ficar. E outra, eu aceitava Jesus aonde eu ia. Toda vez que alguém fazia o apelo, eu aceitava Jesus. Aí um dia eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor pare de me incomodar. Porque em todo lugar que eu vou, eu aceito Jesus, eu me sentia incomodado, eu queria ir lá de novo, você entendeu? Pastor, aí, quando eu falei para... O senhor terminou o relacionamento, nunca mais, assim, não teve mais relacionamento homossexual, ali acabou, findou, ou teve alguma picareta? Não. Já vai fazer 10 anos. Naquela 10 época, anos. Então, dali findou, realmente, naquele dia em diante... Nunca mais. Nunca Glória mais. A Deus. Graças a Deus Deus. me curou naquele aí dia, o Senhor... Então. Foi naquele dia. Foi verdadeiro, não sei né? Se fala foi cura, verdadeiro. Pastor, porque mas é a cura interior, né? Que o Senhor lhe tocou aqui por dentro, né? Cura da alma, né? Cura da alma. Tem gente que fala, não preciso de cura. Eu lembro, o Jaque, quando eu tinha o Orkut, lembra do Orkut? Meu marido tá rindo, porque ele também, quando foi para a igreja, o pastor dizia assim, ó, quer aceitar Jesus? Ele foi umas 3, 4, 5 vezes lá na frente, porque ele tá rindo. O pastor falava, quer aceitar Jesus? Ele era o primeiro, eu disse, mas de novo? Ele já aceitou? Agora ele lembrou. Mas de novo, esse homem vai aceitar Jesus de novo. Ele aceitou umas 4 vezes também. Foi isso mesmo. Então, aí eu fico pensando, Jaque, se eu tivesse me batizado lá atrás, olha só, né? Com um batismo nas costas e tudo que eu iria passar. Então, era Deus já não permitindo, porque tinha tudo no tempo certo. Tudo tem um tempo certo, não adianta a gente se desesperar. E outra, a nossa vida não é a vida dos nossos filhos. E a vida dos nossos filhos não é a nossa. O que Deus fez na nossa, Deus pode fazer na vida deles, mas se algo sair fora do controle, fique calmo, porque o Senhor, ele entra quando ele quiser. Nós só temos que fazer a nossa parte, que é orar, buscar, crer, e a sabedoria. Minha mãe foi muito sábia. Minha mãe nunca maltratou nenhum namorado meu. Minha mãe nunca maltratou nenhum dos meus amigos. Minha mãe, dos amigos daquele tempo. Minha mãe nunca maltratou ninguém. Ninguém. Então, minha mãe foi muito sábia. Muitos não teriam essa sabedoria. Abraçou, então, com certeza. Ela não... porque a única coisa que eu sei que o pastor disse para ela falou assim, não tire o seu filho debaixo das suas asas. Porque senão, a cada vez mais ele vai mais para longe. Ele vai mais longe, mais longe. Então, se você tem a oportunidade de abraçar o seu filho, mesmo que você não entenda, essa semana mesmo, uma mãe desesperada veio falar comigo porque a mãe se assumiu homossexual. Eu falei, agora você vai ter que entrar na guerra. Agora tem que
se Deus te deu, é porque Ele sabe que você suporta. Sábio também, né? Deu uns conselhos para tua mãe. Isso que é naquela época, foi. né? A pessoa não tinha muito essa os que tem, não era muito tinha. falado como hoje em dia está falando. Não tinha. E muita coisa, mas o Senhor, Ele foi tão extraordinário que em tudo Ele foi se responsabilizando, o Jaque. E foi tão lindo, tanto hoje eu sou casado, para a glória de Deus, né? Até nos meus 2 primeiros relacionamentos com moça, o Senhor, ele se responsabilizou assim de uma maneira grandiosa. Mesmo que os 2 primeiros não deu certo, eu via Deus trabalhando em mim. Mas, pastor, até eu chegar na minha esposa. Depois que terminou o relacionamento, aceitou Jesus, né? Como é que o senhor lidou as críticas? Teve muita crítica, rejeição depois? Como é que foi até o senhor casar? Foi tranquilo? Como eu disse para você, o homossexual, ele já é muito xingado. Sim. Então, quando o Senhor me salvou, eu meio que não ligava para esse tipo de coisa, porque eu já sabia que as pessoas iriam falar. Né? À toa, até as pessoas que eu vivia falavam que eu estava me escondendo atrás da Bíblia. Sim, exatamente. Né? E não era o caso, porque o que é de Deus prevalece. Eu lembro até hoje que quando... hoje ela já está em memória, mas a mãe do meu padrasto, ela olhou para mim assim, você ficar sem os seus homens? Ela falou assim, eu não te dou 1 mês. E apontou assim a mão para mim. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu vou apertar a sua mão porque você vai perder. Aleluia! E já vai fazer 10 anos que isso se passou. Porque quando o Senhor trabalha, ele não é um Deus de dúvida, Ele nos dá convicção. Eu tinha a convicção daquilo que Deus fez na minha vida, que em 1 mês eu estava descendo as águas. Aleluia! 1 mês eu desci as águas, porque eu já sabia que foi verdadeiro o que Deus fez. Entendeu? Você teve um encontro genuíno com Jesus, né? Ele libertou realmente. Foi. Que coisa foi. linda. Quando eu pensei que eu estava indo para ver o homem... Da tua mãe, a tua irmã, 13 a igreja, 13 anos orando. Oh, glória. 13 anos. Buscando ali, crendo no milagre e sendo sábias, viu? E eu ouvi a minha mãe só no finalzinho, o Jaque. A minha mãe, eu vou falar antes do casamento, a minha mãe, ela desanimou de um jeito depois. Quando o Senhor me salvou, minha mãe desanimou. Cansada da batalha. Depois, só que Deus precisava resolver uma situação dentro da minha casa, que era eu e meu padrasto. Eu comecei a ir para a igreja com quem? Com ele. Com ele. Eu olhava para ele, mas eu não conseguia fixar os olhos nele assim. Até que um dia foi falado de perdão no culto. E aquilo foi como uma flecha em mim. Quando eu me questionava que ele não tomava uma atitude, a atitude Deus entregou na minha mão. E um dia eu parei ele, quando a gente chegou do culto, eu falei, eu preciso falar com você. Ele falou, pode falar. Eu falei assim, eu queria que você me perdoasse. Porque um dia eu tive ódio de você. E eu falei, eu queria que você me perdoasse por isso. E ali o Senhor quebrou um grande cativeiro na casa da minha mãe. Foi um tapa na cara do inimigo, porque o Senhor, Ele trabalha quando a gente perdoa. Porque o magoado era eu, o ferido era eu. Então, eu que tinha que liberar o perdão. E quando eu liberei o perdão, o Senhor fez grandes coisas. E assim o Senhor começou a trabalhar. Né? Ministerialmente, fiquei 2 anos e 10 meses nessa igreja e assim conheci o Ron. Oh, glória! Glória! Vem aqui! Oh, glória! O autor de tudo! O autor de tudo bem? Tudo bem, pastor, amo! Amém! Ai, que maravilha, que testemunho, pastor! Esse homem cheio da unção, pastor! Deus, pastor, o senhor vai rodear de homens de Deus, de homens cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. E tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que então pastor? Vou te... Tudo bem, pastor? Tudo Oi? bem com o senhor? Tudo. Tá só na correria. Eu aqui na oração também, pastor. Amém. Obrigado. A Priscila Angel, vou dar para você aquela que canta. Pode indicar. Para você. O nome dela aqui, passa para mim no meu WhatsApp. Vou te passar. Ela é aquela que canta lá. Uma família assim bem ajustada. Ai,
totalmente Ela. ligado. Ô, Ó, Glória! beijo. Glória! Vamos! Ó, aqui a dona Lourdinha. Vem Ô, aqui, pastora, ai, Lourdinha. pastora Verdade. Maria! Pastora Olha o manto, olha o Vou dar, manto. vou dar uma rápida, pastora, aqui. Aqui, ó, pra Muito cá. rapidinho dessa Aí. oração que a senhora me mandou, que eu estava, né, com uma pressão assim bastante. Também tinha um testemunho do pastor Ricardo, então foi assim, ó. E a sua oração, ela me levantou, pastora. Ô, Glória! Eu estava assim, É a pastora, eu vou te oração. contar, eu estava assim, ó, 2 dias sem dormir, a minha coluna, os meus braços aqui, ó, ele estava adormecido, não sei, eu e meu marido disse, já que vão para o médico, eu vou te levar, quem sabe o coração disse, não, isso aí é espiritual. Aí a senhora me mandei a mensagem, a senhora me mandou a oração, a senhora falou da coluna, sai da coluna, tô ótima, pastora, só para dar um Glória a testemunho, Deus. Glória! como Deus faz, a oração tem poder. Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Exatamente, eu falei Mas isso vamos na mensagem, deixar o né, meu, senhora, lembra? minha ovelha, pastor do jovem, o que Deus fez. Agora ele vai falar da linda esposa e do filho. Só benção, Né? pastora. Isso aí. Amo. Depois a gente vai fazer outro falando de milagres. Aleluia, vamos sim. Oh, glória! Ô, Que glória. Deus, pela misericórdia, usou a minha vida, a vida do Amém. Rony, contando os Glória a milagres, Deus. que é Glória a impossível humanamente, mas Deus fez. Amém. Aleluia. Beijo. Aleluia. Pastora é uma E benção, falando né? em ela é. Meu Deus. E falando em milagre, como ela disse, né? Aí É, veio o seu milagre, eu, então, a sua esposa. vamos falar de mais um. Falando em milagre, eu tinha muitas dores, o Jaque, nas pernas, nas costas, no corpo todo. E eu não sabia do que era. Um dia passou um senhor na frente do meu salão e eu vi que ele estava de social, só que ele só passou. E eu desci, porque eu trabalhava com outro rapaz, né? Ele cortava cabelo de homem e eu feminino. Aí eu deixei ele lá no salão e desci. Quando eu voltei, esse senhor estava no salão cortando o cabelo com ele, né? Nisso ele já tinha sido usado para falar com esse irmão que trabalhava comigo. E ele falou assim para mim, olha, Vaso, ele veio lá de Salvador e ele tá na casa de uma missionária aqui no bairro. Eu falei, ai, que bênção, glória a Deus. Aí ele olhou para mim assim e falou, tem Bíblia aqui? Eu falei assim, tem. Ele falou assim, pega a Bíblia. E ele falou assim, e abra ela. E ele falou assim, e aonde os seus olhos bater, você lê, porque o Senhor se responsabiliza. Aí eu fui abrir a Bíblia. Eu lembro que caiu em Mateus, não lembro o capítulo, infelizmente. E comecei a ler. Nisso que eu comecei a ler, ele terminou o capítulo e ele falou assim, pois então, meu irmão. Ele falou, Deus me mostra nitidamente o Espírito Santo fazendo a transfusão do teu sangue. O Espírito Santo hoje está mudando o teu sangue. Aí eu falei, glória a Deus. Ele falou, você crê? Ele falou assim, Deus me mandou para São Paulo para me consertar 3 altares. E ele falou, e um é o seu. E ele falou assim, então Deus manda eu te dizer isso. Eu falei assim, amém. E eu não conhecia. Tá. 1 ano e meio depois, estou eu no culto no lar e eu vejo só uma missionária olhando para mim. De repente ela começou a me revelar. Não conhecia ela, a missionária Cida, não conhecia. E ela olhou para mim e falou assim, de repente ela me soltou, porque ela estava andando comigo assim na sala, ela falou assim, você não sabe, mas Deus tirou o HIV do teu sangue. E eu falei assim, ô glória. Eu falei assim, e era mais propício mesmo, o Jaque, porque eu vivia uma vida totalmente desprevenido. Sim. Você entendeu? Então, toda aquela Tudo que eu dor no fazia, corpo, e aí que aquele irmão a orou, partir daquele tocando dia, seu sangue. eu não tive mais. Olha, Eu não tive glória, mais. milagre. Então eu Aleluia. creio. Gente, Não olha fiz Deus, exame, não fiz milagre. nada. Mas se Deus que falou, tá falado. Você entendeu? E eu creio no que Deus faz, porque é pela fé, não é? Não é por um diagnóstico que nós vivemos, né? É pela fé que nós vivemos. Então aqui eu creio que, olha, o que Deus fez foi um grande livramento. Aí
uma pastora falou para mim até um dia, ela falou assim, olha, se eu olhar para trás, você já sabe, né? Olhou para trás, o negócio, ó, tá lá, aberta. Vai virar estátua de sal, a pastora não tinha falado. Ô, Deus, olha o que Glória! Deus fez na vida do nosso pastor Ricardo, gente. Ele curou, ele salvou, ele transformou, ele ressuscitou, ele deu nova vida, né, pro pastor. Aí eu tinha, um mês antes de eu conhecer o pastor Rony, eu recebi uma revelação de uma pastora, ela falou assim, olha, irmão, não sei, mas eu vejo Deus te tirando desse bairro, dessa casa, dessa igreja, Deus me mostra te tirando de tudo. Aí, em seguida, através de uma cliente, eu conheci o pastor Rony. 2 meses já comecei a trabalhar com ele, me tirou do salão, me tirou da casa, comecei a morar na igreja, né? Ali Deus também fez um grande trabalhar na minha mente também, no interior. Eu lembro que eu dormia, o Jaque, eu ia orar sempre, todos os dias eu descia, porque a casa é em cima, eu descia para a igreja e orava no altar. E muitas das vezes ali eu acordava no meio da madrugada porque eu tinha dormindo orando ali em cima do altar, né? E subia de volta. E ali foi quando eu conheci a minha esposa, em primeiro lugar, né? A minha amiga. Tive um sonho com ela, que era uma névoa assim, e as nossas cabeças assim se beijavam e ia rodando assim, ó, para cima, né? E o mais interessante não foi nem esse sonho. Foi um dia que eu estava descendo para um dia de ensaio do círculo de oração, e eu ouvi assim claramente, é a Andréia. Desse jeito. Eu só conhecia 2 Andréias. Já tinha passado por aqueles 2 relacionamentos que para mim foi foi quase frustrantes, né? Mas Deus não deixou. Então, eu precisava de uma confirmação de Deus, porque eu tinha na minha visão assim, que Deus tinha uma mulher forte para estar comigo, né? Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, bom, eu só conheço 2 Andrés, a missionária e conheço a que congregava na igreja do pastor Rony. Eu falei, então é essa. Falou o nome. Falou um nome. E não foi assim no ouvido, foi algo dentro, aquilo ecoava assim dentro de mim, Andréia. Só que tinha um probleminha já, que eu não tinha nenhum sentimento por ela. Nenhum. Já conhecia. Já conhecia, mas nós éramos irmãos em Cristo. E ela fazia parte do círculo de oração na qual na qual eu sou regente. Então eu não tinha sentimento por ela. E eu lembro assim como foi a resposta final, que foi para Deus findar. Eu estava no meio do culto, não tinha contado isso para ninguém, que eu não tinha sentimento. Eu veio uma irmã, que eu não sei quem é até hoje, só sei que foi uma irmã, que foi uma voz feminina. Eu estava chorando no culto, no meio do louvor. Ela pôs a mão assim no meu ombro e ela disse assim, eu sou Deus que implanta o sentimento. E ali naquele dia, eu tive a certeza que era ela. E assim a gente começou a namorar, né? Aí foi como diz o pastor, né? Que ela era meio arisca, gata de telhado, né? Porque ela já tinha um filho, né? A vida foi completa, né? Quantos anos de casamento, pastor? Nós fizemos 5 agora. Semana passada, fizemos 5 anos de casamento. Somos girinos. Tem filhos, né? Ela tem um filho de 19 anos, que é o Gui, uma benção também, um menino de Deus. Tem o meu filho, o Pietro, né? E também que é uma benção. Pietro? 4. Fez 4 agora. E foi benção também. Deus, o inimigo tentou matar ele. O Pietro, ele furou a bolsa com 6 meses de idade. Nós recebemos uma revelação de um morador de rua que era evangelista e estava usando crack. Deus falou que ia dar o filho, usou o pastor Rony, usou outra irmã. E Deus falou para minha esposa também que quando ela fosse ganhar ele, não ia ser fácil. Não ia ser fácil. Foi 15 horas de sofrimento. Nenhum médico queria fazer o parto dela. Todo mundo que entrava naquela sala tratava a gente com desdenho, tratava ela com desdenho, falava que era cólica renal, não falava que era contração. Até Deus enviar uma médica na parte noturna daquele hospital. Deus enviou uma médica, a igreja Resgatados pela Fé orando. E quando Deus enviou aquela médica, o Senhor falou para mim, até para o teu filho,
quem escolhe quem vai fazer o parto dele sou eu. Aleluia. Deus é lindo, E né? aquela médica foi tão de Deus que aquela médica fez o parto da minha esposa tocando louvor dentro da sala de parto. Então, foi tudo assim certinho. O meu casamento também, olha, foi bem. Eu lembro que eu comentei para minha esposa, eu falei assim, ô amor, imagine se a gente ganhasse uma lua de mel, que a gente fosse para 2 lugares que a gente gostava, você praia e o parque de diversões, e Deus deu pra gente uma lua de mel lá no sul, onde tinha o Beto Carreiro, tinha as praias, tinha tudo, mergulhamos, entendeu? Pastor, a sua vida foi um Olha, milagre atrás do outro, pastor. Deus realizando. Ô, glória! o pastor Rony aqui fazendo É, graça. Pastor Rony fazendo. Ah, e outra coisa, ele me fez lembrar uma coisa. pastor. Eu tinha uma preocupação muito grande, viu? É muito bom falar isso. Com a minha parte sexual, porque eu nunca tinha tido uma relação com mulher. Foi a primeira da sua E esposa, então. assim, o Senhor me levava a orar assim pelos detalhes, porque eu queria que desse tudo certo mesmo, né? E eu falo para você, amada, que quando nós fazemos tudo na direção de Deus ali, você não se corrompe, você espera no Senhor, você não entra em fornicação, o Senhor ele se responsabiliza. E eu lembro quando a gente entrou no quarto daquele hotel depois do casamento, nós ajoelhamos e nós oramos e convidamos o Espírito Santo para fazer parte daquela noite. E ali o Senhor foi grandioso, foi na aprovação de Deus. E eu falo que quando Deus aprova, tudo é extraordinário. Obediência e Tudo é uma santidade, bênção. né? Leva ao O Senhor é Deus. sensacional, como ele é absoluto, Pastor, né? eu por mim eu ficava aqui a tarde inteira, que testemunho lindo, pastor, é uma unção. Olha, dá Glória. vontade de ficar aqui, ó, escutando cada milagre que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também está assim, impactado com tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Eu sei que tem muito mais. Glória. Mas, pastor, qual é o conselho que você daria assim para quem, algum familiar, algum amigo que está passando, está enfrentando as mesmas lutas que o Senhor passou? Qual é o conselho que o Senhor daria? Olha, quando há uma casa onde há cristãos e não crentes, o exemplo, a sabedoria tem que vir dos crentes, tem que vir dos cristãos. Às vezes não é fácil ter um marido que não é cristão, às vezes não é fácil ter um filho que não é cristão, mas o equilíbrio tem que vir do crente. O buscar tem que vir do crente. Os frutos do Espírito tem que vir do crente, porque vai chegar uma hora em que do nada você vai receber um convite. Eu posso ir na igreja hoje com você? Ou tem culto tal dia? Eu posso ir com você? E assim o milagre, ele chega. Então o conselho que eu dou para os cristãos que estão com grandes tempestades se fixe no Senhor. E Deus, ele gosta de transparência. Contando os detalhes mesmo, não tenha vergonha. Eu, quando foi para mim vir e tanto para a igreja, tanto no meu casamento, que foi as minhas 2 maiores orações de detalhes, o Senhor se responsabilizou. Então, ore nos detalhes. Deus gosta de detalhes. Detalhe é o máximo que você conseguir. Porque o Senhor, ele vai entrar nos detalhes para agir. Entendeu? Agora, para os não crentes, eu tenho algo para você. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ele tem vida eterna para a sua vida e para a sua alma. Amém? Então, se fixe no Senhor. Não tem forças, busque forças em Deus. Porque tudo que falta em nós tem nele, né? Tudo que subtrai em nós tem nele. Ele adiciona, ele põe, ele enche, ele leva, ele abre. Amém? É um milagre. É tudo ele que Eu faz. fico olhando, pastor, e fico vendo assim um milagre. É coisa linda ver um milagre de Deus, olhar para o Senhor e saber que o Senhor é um milagre de Deus. Né? Que Deus, ele amou o mundo, o Senhor citou agora, amou o mundo de tal maneira, tá aí o mundo, ó, nós somos, né?
as pessoas que Deus amou, que está aí, eu estou me vendo, o senhor está me vendo. Que coisa mais linda, pastor. Que coisa mais linda. Eu gostaria E agora... vivenciar. E uma coisa que eu também sempre eu achava, o Jaque, que por o senhor ter me tirado do homossexualismo, eu não ia passar por provas. Ai, mas Deus, ele é sensacional, porque quando a gente vem do mundo, a gente vem com um caráter deformado e ele precisa ajustar, né? Então, as provações, quando a gente está na presença do Senhor, é exatamente nisso, porque ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Então, ele precisa ajustar o nosso caráter. Então, todos os dias com o Senhor é para que haja um ajuste, né? Mas chega uma hora que a prova, ela finda. Mesmo que comece outra, mas você já entra nela diferente, né? Você já entra nela já com sentimento de vitória, né? Mas eu profetizo que você vai olhar diferente, você vai pensar diferente, você vai ouvir diferente, você vai falar diferente. Porque quando Deus entra na vida de alguém, tudo tem que ser diferente, né? E outra, e às vezes tem coisas que ele deixa e transfere para ele, né? Para que ele faça da maneira dele. Se eu ouvia a voz do inimigo no mundo, hoje eu ouço a voz de Deus, né? Se eu fazia algo para o inimigo no mundo, hoje eu faço para Deus. Se eu louvava para o inimigo no mundo, se eu cantava para o inimigo no mundo, hoje eu louvo para Deus. Entendeu? Deus sempre vai mudar a estratégia e a vida da pessoa. Amém? Amém, aleluia. Pastor, glória. Aqui, mas foi glória a Deus. Eu estou muito feliz, olha a minha alegria aqui, pastor, de escutar o seu testemunho. O pessoal aí está me acompanhando, eu tenho certeza, Senhor. Amém. Aí a Manu falando, a minha sobrinha, meu marido, né? Todos aí, a missionária Vivi que estão assistindo, eu sei que foram edificados na fé. Foi lindo por nós, aí o pessoal, nós ficaríamos a tarde inteira, porque como é bom lhe ouvir, pastor. Mas, pastor, eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração, tá? Eu quero fazer mais lives aí, ó. Foi impactante a nossa missionária lá do Japão. Fazer mais lives com vocês, porque, meu Deus, eu sei que tem muito mais milagres aí, eu sei que tem muito. Não, Deus vai preparar muita gente ainda. Com certeza. E vai ser uma live. Vai ser uma live, eu profetizo, internacional. Aleluia. Bem, em nome de Jesus. Eu tenho assim a profecia de podcast, porque nós vamos fazer um podcast, né? Por 2, 3 horas. Eu tô ganhando assim, a pastora é mesmo. A pastora falou, já está internacional, já está no Japão. A Viviane, né? É verdade, a nossa live já é internacional. Isso aí, pastora Luzinha. Ô, pastor, eu gostaria de glória a Deus. Eu quero agradecer o pessoal que está em casa, nos assistindo. Eu queria encerrar essa live com a sua oração, só orando por nós aqui, por mim, por o pessoal que está assistindo aí. Tenho certeza que o pessoal está esperando essa oração assim, com o coração queimando. Que o Senhor profetize na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa live, Senhor Pai. Eu creio, Senhor Deus, que todos que entraram, Senhor Deus, foram para ser tocados, Deus, e pegar a sua parte, Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, que faz coisas que nós nem imaginamos, Pai, oh Deus. Oh Deus, e eu creio, Senhor Pai, sobre a vida dele, sobre a vida dela, que o que o Senhor tem preparado, Senhor Deus, eles nem imaginam, Senhor Pai. Oh Deus, eles não podem, Senhor Deus, porque a nossa mente é finita, e o Senhor é infinitamente mais para fazer coisas grandiosas sobre eles. Eu profetizo a tua cura. Eu profetizo, Senhor, ó Pai, saídas. Ó Deus, eu profetizo, Senhor, ó Pai, que no dia da tempestade o céu vai se abrir, o sol vai sair, a tua luz vai resplandecer sobre a vida dele, sobre a vida dela. E eu creio, Senhor, ó Pai, que a oração, meu Pai, Deus, pode muito em seus efeitos, porque nós cremos num Deus tão maravilhoso, tão absoluto, tão grande, tão poderoso, Senhor Pai, para fazer, ó Deus, muito mais. E eu creio, Senhor Pai, que aqueles que não prosperaram vão prosperar. Ó Deus, aqueles que não alcançaram vão alcançar, Senhor Pai. Aqueles, meu Pai, que não viveram vão viver para contar um grande testemunho e o teu nome ser glorificado. E eu profetizo sobre a vida da Jaqueline, Senhor Pai, através do entendimento, Senhor Pai, através do estudo, meu Pai, através da vida dela, da pessoa dela. Ó Deus, ela sendo vaso, meu Pai, cheia de azeite para transbordar sobre a vida de outras pessoas, Senhor, ó Deus.
Não por número, Senhor, ó Pai, mas por alcance espiritual. Eu profetizo que esse projeto que está na mão dela, que o Senhor já entregou, vai alcançar muitas vidas serão salvas pelo poder da tua presença e da tua palavra. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Receba que é do céu, ô glória. Eu recebo cada palavra, vocês aí, ó, recebe cada palavra desse pastor abençoado, pastor Ricardo. Amém. Vai te levar longe, o senhor sabe, né? O senhor Amém. tem palavra, tem promessa de nações, o senhor é um homem de nações, Amém. é pai de nações. Amém. Eita Deus, ô glória. Em nome de Jesus, que vem agora, Ô glória. Pai de Foi uma nações. honra. Deus abençoe. Foi, dá tchau aqui, pastor. Não? Ai, deu tchau, ele foi correndo lá pra dentro. Muito obrigada. Obrigado, Então, Deus abençoe, ó, gente. Meu Um abraço. É Jaqueline, né? Para quem não me conhece, entrou agora, Jaqueline Trecino, psicanalista, e eu estou com a minha agenda aberta. Pode mandar um direct Isso. aí. Pastor. Seguem ela, hein? Em nome de Jesus também, o pastor. Amém. Deus abençoe. Um abraço.